Tá muito calor. Muitíssimo calor. E eu vou começar o primeiro vídeo de 2025 agora, depois de muito tempo que o ano começou, mas ainda é janeiro, então vale. E no mês de janeiro, dia 4 de janeiro, eu completei 18 anos. E é um pouco cabuloso pensar que, tipo, eu já tenho 18 anos, já sou dona do meu próprio nariz. E as coisas acabam ficando um pouco sérias. E isso é muito maluco de pensar, porque genuinamente, eu nunca pensei que eu ia completar 18 anos. Seja por vários motivos, mas eu nunca achei que essa idade ia chegar ou eu ia chegar até ela. E hoje, em comemoração aos meus 18 aninhos, eu vou fazer um vídeo que muitas influencers que eu sigo, que eu admiro, fazem, ou fazia, né? Que é lições que a pessoa aprendeu com tal idade. E eu vou fazer lições que eu aprendi com 18 anos. Vai ser pouca coisa, porque eu não tenho muita sabedoria. Eu sou mais infantil do que sábia, mas eu adquiri mais maturidade conforme os apanhares da vida. Adquiri essas lições que às vezes para alguns vão ser meio bobas, às vezes para outros vão ser legal, vão ser, nossa, uau, porque eu nunca... Mas eu acho que se eu tivesse 13 anos, eu gostaria de escutar esses conselhos, gostaria de ter aprendido isso tudo, para que no futuro as coisas que iam me acontecer, eu levasse com mais leveza, sacou? Então, bora lá para as minhas mini lições que eu aprendi com 18 anos. A coisa a solitude é necessária. A solitude é saudável, né? Não que você fica isolado de todo mundo por séculos, mas que eu falo que é você entender, aproveitar sua própria companhia e não ter que depender sempre de alguém para preencher o vazio que você tem, sendo que você mesmo precisa preencher esse vazio, sabe? Precisa passar um tempo com você, se conhecer, se entender, saber do que você gosta, porque eu não tinha muito essa prática de ficar sozinha e gostar de ficar sozinha, aproveitar eu e eu. Eu não gostava, porque eu me achava chata e eu falava que eu acho que ninguém gostaria de mim e eu não gostaria de passar tempo comigo. Mas, como a vida é cheia de surpresas, em 2022, quando eu tinha 15 anos, eu tive que afastar da escola pelos meus problemas psicológicos e, consequentemente, eu não tinha muitas amigas próximas de mim. No começo, eu fiquei, ai meu Deus, eu não gosto de ficar sozinha, sou o ser humano mais solitário do mundo. Mas depois que a gente para pra pensar e pensar assim, eu tô comigo desde que eu nasci, eu tô comigo, eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu gosto, do que eu odeio, e eu também sei dos meus limites e de quanto eu posso ultrapassar meus limites. Dependendo
da situação, do contexto, é realmente ruim ficar sozinha. Mas eu comecei a entender mais que às vezes eu só ter eu de companhia não é ruim. Não é algo péssimo que vai acabar com a tua vida. Que é o fim do mundo você ficar sozinha porque a sua amiga não quer sair com você. Antes eu ficava muito triste, falava assim, nossa gente, não tenho ninguém pra sair, não tenho ninguém pra isso. Você não depende de ninguém para você sair. Você tendo a vontade e a disponibilidade, você pode sair sozinha. Não é porque vai ter uma pessoa do seu lado que vai acabar o dia. Não é. E entender que, às vezes, tudo que a gente precisa é da gente. Porque nós somos a gente, nós estamos com a gente. Desde que a gente nasceu, a gente é o nosso melhor amigo e o nosso maior inimigo. Então, a gente tem que, pelo menos, se abraçar e se entender pra nossa vida ser mais fácil e pra gente até se relacionar com as outras pessoas. Porque se você não se entende, se você não se compreende, se você não se ama, se você não aproveita você mesma, se você não gosta de você, quem vai gostar? Quem vai gostar de ser seu amigo? Quem vai aproveitar a sua companhia se você se acha uma pessoa horrível? Ninguém. Então, por isso, vamos ter mais momentos de solitude e entender que a solitude é algo bom que pode ser aproveitado. A segunda lição que eu aprendi foi que no final a família sempre é tudo. Abro um parênteses aqui que isso não encaixa para você se você tiver má relação com a sua família, se a sua família não te aceita, não te apoia e não te valoriza, isso não é para você, porque a gente sabe que a vida, as pessoas têm nuances, nem todas as pessoas são iguais, mas eu tô falando por mim, que é uma pessoa que aprendeu a enxergar o que tem dentro de casa, que pode ser mais valioso do que você procura lá fora. Fecha parênteses. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui apegada muito na minha família. Desde criança. Desde criança eu sempre fui muito apegada com a minha família. Não gostava de ficar longe dos meus pais. Nem quando eu saía pra casa das minhas amigas eu gostava de ficar sozinha. Isso é uma coisa que não é tão bom, mas só que eu tô falando de que eu sempre valorizei a minha família. Só que a pessoa, quando ela é adolescente, ela acha que tá todo mundo contra ela, todo mundo odeia ela, e que a pessoa não vai te apoiar, e que não sei o quê. E às vezes a gente acaba esquecendo que o que tem dentro da sua casa pode ser melhor do que o que tem fora, do que tem pra fora. E minha família não me entende, não sei o quê. E eu ficava nessa de que eu era muito chata e eu não entendia que a família era importante, que é um papel, é uma coisa importante pra gente. Eu sempre tive uma relação boa, mas nessa minha parte da adolescência, dos meus 12 ou 14, 13 a 14 anos, não foi muito boa assim. Mas com os meus 15 anos, que foi tudo isso que aconteceu de ansiedades, transtorno, que eu não consegui ir pra escola, eu consegui ver muito bem, eu consegui ver claramente quem tava por mim e quem não tava. E eu entendi que é aí que meus pais encaixam e que eu entendi que eles são sim o maior bem precioso que eu tenho e que eles sempre vão estar aqui para me apoiar. Eu espero. É sempre bom você
ter momentos em família e dar valor na sua família e entender que eles não vão estar aqui por muito tempo. E que a gente tem que agarrar nesses momentos e fazer de tudo para dar certo, para nossa convivência ser harmônica e pra gente não ter arrependimento no final. Depois que eu tive um relacionamento muito conturbado com a morte e com o luto, eu também acabei entendendo maior a dar valor em quem a gente ama. E isso eu posso dizer de tipo, qualquer um, seja amigo, seja parente, seja pai e mãe, irmão e tudo, que a gente tem que valorizar enquanto todo mundo tá aqui e a gente tentar viver em paz o tempo que for, porque um dia a gente pode arrepender disso e a gente tem que valorizar cada momento, porque um dia pode ser tarde. E eu aprendi isso da pior maneira. Agora, a minha terceira lição é: mais vale poucos amigos que muitos. Isso era uma coisa que a Letícia, de 5 anos, vai discordar muito de mim. Porque o sonho da minha vida, quando eu entrava pra escola, era ter um monte de amiga. Amiga que gosta da gente, sabe? Que é amiga, que a gente tem um grupo imenso de amigos. E tudo isso era o meu sonho. Era o meu sonho, mas a realidade foi um pouco cruel comigo. E eu acabei não sendo a pessoa mais querida do mundo. E as pessoas não se aproximavam muito de mim, eu nunca tive muitas amizades. E eu sempre queria muitas amizades, e eu falava assim: ai gente, eu queria ter muitos amigos e tudo, chamar muita gente pra minha festa de aniversário, ter com quem contar. Mas eu aprendi por mim e por vários exemplos de pessoas da minha vida, do meu ciclo ou fora do meu ciclo, de relatos que a gente vê, que às vezes não são todos os amigos que estão por você. Eles não estão por você, por quem você é. Sim, porque talvez pelo que você tenha e talvez pelo que você possa oferecer para eles. Porque não é todos que você vai poder contar e que você vai querer, tipo, que vão estar com você quando você tá num leito no hospital, quando você tá, né, com alguma dificuldade, com algum problema psicológico. Não são todos. Às vezes a gente pode estar errado, mas isso é só a experiência da minha vida, que eu falei que nunca ter muitos amigos é sinônimo de muita coisa. Porque no meu ponto de vista, eu nunca tive muitos amigos que eu podia contar. Sempre eram muito poucos, e muitas pessoas, elas me abandonaram, largaram a minha mão. Mas a gente não pode ficar sofrendo por isso, porque às vezes não é todo mundo que merece a nossa amizade, e às vezes não é todo mundo que tem a energia parecida com a nossa pra gente ter uma amizade. A minha lição 4 é uma coisa que eu tenho esse mantra desde sempre, que é: se te faz bem, por que não? Se te faz bem, por que não? Entende? Que isso pode ser para qualquer coisa da nossa vida. Seja desde um estilo de vida, seja desde um hobby, seja desde estilo pessoal, seja desde decisões na vida, sabe? E isso eu acho que eu tive o exemplo mais claro com a coisa mais boba do mundo,
que eu sempre fui uma pessoa que ama pintar o cabelo. Esse ano, vão fazer exatos 8 anos que esse cabelo recebe tinta. E não é de que agradou muita gente que eu conheço. E pessoas que eu nem tenho a ver, sabe? Que, tipo, só quer dar opinião e não entende, sabe? Que eu sempre achei muito foda pintar o cabelo. E culpa do Michael, da Fairy Sauce também, que eu vi ele como uma inspiração muito grande. E eu falei assim, gente, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, me inspirar e ser uma pessoa legal e ter personalidade, que é uma coisa que eu sempre quis. E aí eu pintei. Eu lembro que meu cabelo era grande e eu pintei só as pontas. Primeiro as pontas, todo mundo elogiava bastante, só que muita gente não gostava e falava assim, eu preferia ter o cabelo natural, eu preferia ter o cabelo assim, preferia ter o cabelo assim. E aí, depois, em 2020, depois de algum tempo, eu fiz minha primeira descoloração global. E muita gente não agradou muita gente. Mas sabe quem agradou? Eu. Agradei eu. Porque eu me sentia realizada quando eu olhava no espelho. E sabe quem que em todas as decisões da sua vida você tem que agradar? Você. Não é qualquer pessoa que chega apontando o dedo falando assim, eu preferia quando você não tinha essa tatuagem. Eu preferia quando você não se vestia assim. Mas se você agora faz sentido pra você agora, por que você deve escutar os outros? E isso vale para várias tomadas de decisão na nossa vida. Porque a única pessoa que você tem que agradar é você. Não importa a opinião de ninguém. Importa só a sua. Se você tá fazendo isso porque você gosta, porque você quer, porque faz sentido pra você no momento, por que não? Porque isso pode ser uma coisa boba sobre cabelo, mas só que foi assim que eu acabei não me importando pra muitas coisas na vida. Antes eu era uma pessoa que importava muito com a opinião das pessoas. Agora eu não importo tanto. Porque, tipo, a pessoa, ela pode opinar isso agora, ela pode opinar isso no exato momento e ficar falando. Mas quem tá na pele, quem que vai ter essas decisões na sua vida é você. Porque você quem vai ter o controle da sua vida. Não é uma pessoa que parou 5 minutos pra destilar ódio na tua cara que você vai ter que se importar. É claro que as coisas não são tão fáceis assim, mas são um processo da gente não se importar e da gente fazer por a gente mesma. Porque tem muita coisa que tem muita gente que não faz por julgamento. Tem gente que, eu queria, sei lá, jogar futebol. Mas só que eu tenho medo das pessoas me julgar. Eu tenho vontade de fazer aula de natação. Sei lá, tô dando um exemplo qualquer. Mas as pessoas vão rir, as pessoas vão julgar. As pessoas que vão julgar, depois de poucos minutos, depois de muito pouco tempo, elas vão esquecer. E se você parar, você não pode aproveitar o que você poderia aproveitar, sendo que essas pessoas nem lembram mais do que elas falaram. Agora, a última lição, e uma das mais recentes que eu aprendi, é: você sempre vai ser o vilão na história de alguém. Isso eu aprendi porque a gente é várias coisas na vida de alguém. A gente pode ser
alguém que machucou, alguém que curou, alguém que amou, alguém que odiou, alguém que vai te... alguém que fez muito mal, alguém que fez muito bem. Mas isso eu falo de atitudes de atitudes tipo... não atitudes horrorosas, tipo, de coisas horríveis. Eu falo assim, de coisas que a gente não tem mais como controlar nossas atitudes e a gente não tem como controlar como a outra pessoa pensa. E a pessoa pode te odiar, te pintar como vilão, como coisas horríveis, sabe? Mas isso não resume quem você é. Isso não vai resumir quem você é e quem é o que é a sua história. Que é uma coisa que, tipo, que a Taylor Swift falou, né? Você não é seus erros e você... algo mais, você não é seu erro. Se você teve a maturidade suficiente para pedir perdão e para você ter a consciência que você errou naquele momento e que você aprendeu com os erros, você não pode ficar se martirizando por algo que passou, e sendo que talvez aquela pessoa vai ter um ponto de vista ruim sobre você. Porque você não é o que os outros pensam sobre você. A pessoa pode pensar que você é a reencarnação do Bolsonaro. Mas você pode ser uma pessoa... Você pode ser para você uma pessoa totalmente diferente. Igual para várias pessoas, cada pessoa vai ter uma nuance de quem você é. Então você não pode ficar, ai, aquela pessoa me odeia, ai, aquela pessoa quer me ver caindo e falhando. Você vai ficar preocupado com o que a pessoa pensa de você, sendo que quem você tem que preocupar com os seus pensamentos é você. Se você não se preocupar com você, você não tem nada. E eu acho que o que a gente mais tem que valorizar é a nossa opinião e o que a gente vale pra gente. Porque nenhuma pessoa no mundo vai saber como a gente é realmente. As pessoas só conhecem nuances da gente. A gente não conhece, a gente não mostra tudo que a gente é, o que é o nosso potencial, e muitas das pessoas só focam nos nossos erros. E isso eu digo sobre muita coisa, porque às vezes a pessoa foca muito nos erros que a gente cometeu e a gente não é a mesma pessoa que errou. A gente muda todo dia, então por que a gente vai ter que ficar focado num erro e num ponto de vista de uma pessoa que a gente nem é mais? O vídeo chegou ao fim. E é isso que essas minhas pequenas lições que eu aprendi, essas 6 lições muito valiosas que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha 13 anos. E eu acho que pode ser útil para alguém entender. E eu espero que isso seja útil de algum jeito. E também, se não for útil, é algo que eu quis transmitir do meu coração. E é isso aí. Feliz 2025. E eu volto. Não sei quando, mas eu volto. Porque todos os vlogs que eu tô fazendo tá horrível. Olha minhas unhas de morango. Beijo.